Hoje, a gente vai mergulhar em um drama cósmico que, segundo muitas tradições, acontece bem acima das nossas cabeças, sabe? Vamos falar sobre anjos, mas não aqueles de cartão postal, e sim como seres de um poder imenso, organizados numa sociedade celestial super complexa. E, claro, sobre o evento que rachou essa sociedade ao meio para sempre. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a nossa história, a história da humanidade, não for a única história que importa? E se a gente for, na verdade, parte de um conflito que começou muito antes de nós, em reinos que nem conseguimos enxergar? É exatamente essa a premissa que as fontes que vamos analisar hoje exploram. Bem, para entender essa história toda, primeiro a gente precisa conhecer o cenário, o palco. De acordo com várias fontes teológicas, o céu não é uma coisa só, uma dimensão única. É mais como uma realidade com várias camadas. Vamos ver como isso funciona. Então, as fontes dividem o cosmos em 3 níveis. O primeiro céu é basicamente o que a gente vê todo dia: o céu azul, as nuvens, a nossa atmosfera. Já o segundo céu é o espaço sideral, as estrelas, o universo e, aqui está o ponto-chave, ele é descrito como um campo de batalha de um conflito espiritual intenso. E por fim, lá no topo, o terceiro céu, o paraíso. A morada de Deus, um lugar de uma santidade tão pura que, como o apóstolo Paulo relatou, as palavras de lá nem podem ser ditas aqui na terra. Ok, então a gente já tem o palco. Agora, vamos conhecer os atores. Quem são, ou melhor, o que são os anjos na sua essência? A própria palavra anjo já dá uma boa pista, né? Vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Mas essa função é só a ponta do iceberg. A natureza deles é muito mais profunda. Fontes como os escritos de Tomás de Aquino, por exemplo, descrevem esses seres como puramente espirituais, sem um corpo físico, criados por Deus e com uma inteligência e uma vontade, assim, formidáveis. A natureza desses seres é, bem, extraordinária. Eles não vivem no tempo como a gente, mas num estado que chamam de eviternidade. Cada anjo é considerado uma espécie única em si mesmo. E o mais importante de tudo, eles têm livre arbítrio. Só que, diferente de nós, a escolha deles era uma só, uma decisão instantânea, feita com total conhecimento e com consequências eternas, sem volta. E essa população gigantesca de seres únicos não é uma multidão caótica, de jeito nenhum. Pelo contrário, tudo é organizado numa estrutura social incrivelmente precisa, numa hierarquia. Teólogos da Idade Média, ao estudar as Escrituras, sistematizaram essa ideia de 9 coros de anjos. Eles organizaram essa estrutura em 3 grandes esferas, e cada uma tem 3 ordens, com a função bem específica no plano divino. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Lá no topo da hierarquia, na primeira esfera, estão os conselheiros celestiais. Os serafins, que o nome significa ardentes, ficam em volta do trono de Deus em adoração constante. Depois vêm os querubins, que são os guardiões do que é sagrado e donos de um conhecimento imenso. E os tronos, que são a própria manifestação da justiça e da autoridade divina. Eles formam, digamos, a corte celestial mais próxima de Deus. A esfera do meio funciona como se fosse o governo celestial do universo. As dominações são tipo gerentes cósmicos, que organizam as tarefas dos outros anjos. As virtudes são os operadores de milagres, os canais por onde o poder divino age no mundo. E as potestades são os guerreiros da linha de frente, que combatem os espíritos malignos para manter a ordem no cosmos. E por último, a terceira esfera é a que interage mais diretamente com a gente, com a humanidade. Os principados agem como protetores de nações e de cidades. Os arcanjos, como os famosos Miguel e Gabriel, são os que entregam as mensagens mais importantes de Deus. E, finalmente, os anjos, a ordem mais próxima de nós, que servem o tempo todo como mensageiros e guardiões nos nossos assuntos. Então, a gente tinha essa ordem perfeita, uma verdadeira sinfonia celestial de serviço e adoração. Mas essa harmonia foi quebrada por um ato de rebelião que ecoa até os dias de hoje. E aqui a gente chega no grande paradoxo dessa história. Como que o mal pôde nascer de um ser que foi criado perfeito? A resposta, segundo as fontes, está no maior de todos os dons e, ao mesmo tempo, no maior dos perigos, o livre-arbítrio, quando combinado com o orgulho. As fontes descrevem Lúcifer não como um monstro, mas como uma das criações mais belas e inteligentes de Deus. Provavelmente um querubim de altíssimo escalão.
O pecado dele não foi um deslize, foi uma decisão calculada que nasceu do orgulho. Ele não queria mais servir, ele queria ser servido. O livro de Isaías captura essa ambição de forma poética. A primeira declaração é: eu subirei ao céu. Uma aspiração que, sozinha, talvez nem fosse um problema. Mas a ambição cresce. Ele não quer só estar no céu. Ele quer governar o céu. Ele quer colocar o trono dele acima de todos os outros seres celestiais. A audácia só aumenta. Ele busca se colocar acima de toda a criação. E aqui está o ponto sem volta, a blasfêmia final. Não bastava ser o anjo mais importante, ele queria ser igual a Deus. Esse foi o pecado da soberba, a raiz de toda a rebelião. E ele não estava sozinho nessa. O carisma e a posição dele eram tão grandes que, de acordo com a tradição, ele convenceu 1/3 de todo o exército de anjos a se juntar a ele. Uma facção se formou no coração do céu. E o que aconteceu em seguida foi uma verdadeira guerra civil celestial. De um lado, Lúcifer e seus seguidores. Do outro, os anjos leais, liderados pelo arcanjo Miguel. E o grito de guerra de Miguel, quem é como Deus, não era bem uma pergunta. Era uma resposta direta, retórica, ao orgulho de Lúcifer. Era a afirmação de que ninguém é como Deus. Essa guerra teve um vencedor e um perdedor, claro. E as consequências disso redefiniram a realidade espiritual para sempre. Aquela escolha dividiu o céu em dois, permanentemente. Os anjos que ficaram leais foram confirmados na graça e seu propósito passou a ser servir a Deus e ajudar a humanidade. Já os rebeldes, eles tiveram sua própria natureza corrompida por aquela decisão irreversível. A vontade deles se tornou fixa no mal e o propósito passou a ser um só, se opor a Deus. A derrota foi total. Lúcifer, o portador da luz, foi expulso e se tornou Satanás, que significa o acusador. E os seus seguidores, que antes eram anjos de várias ordens, se tornaram o que a gente conhece como demônios. A própria essência deles foi distorcida pela escolha que fizeram. Isso tudo nos traz de volta para cá, para o nosso mundo. As fontes sugerem que a expulsão do céu não foi o fim da guerra, foi só o começo de um novo capítulo. O campo de batalha se moveu do segundo céu para o nosso mundo, para a Terra. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se estamos vivendo no meio de um conflito cósmico, qual é o nosso papel nisso tudo? É algo para se pensar.